Olá, está no ar mais um Porto Alegre em Debate aqui pelo canal 16 da NET. Uma sacolinha plástica pode até parecer inofensiva, mas hoje no mundo são produzidas cerca de 1 milhão por minuto. Muitos consideram elas grandes vilãs contra o meio ambiente. E é sobre isso que nós vamos discutir hoje no programa Porto Alegre em Debate. Para falar sobre o assunto, recebemos aqui o vice-presidente da FEComércio do Rio Grande do Sul, João Francisco Miceli, a coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Defesa do Consumidor, Temis Limberger, o ecólogo e coordenador de Educação Ambiental na Fundação Zoobotânica, Felipe Amaral, e o consultor ambiental, Eduardo Torres. Sejam bem-vindos. Obrigado. Algumas cidades brasileiras, inclusive, já começaram a instituir o pagamento pelas sacolinhas plásticas, buscando aí diminuir o consumo desse material nos supermercados. Será que as sacolinhas, elas realmente são grandes vilões ambientais? Gostaria de começar contigo, por favor, Felipe. Então, na verdade, a sacola plástica, ela acabou virando um ícone, né, dessa sociedade de consumo, né, e é evidente que existem uma discussão em torno disso, né, e o poder público, de certa forma, tem que se posicionar e tomar responsabilidade diante da sua responsabilidade em gerenciar, né, o final desse consumo, né, que é o resíduo. Então me parece que quando a gente propõe uma normatização, a partir de uma discussão mais, digamos, uma discussão um pouco mais ampla no conjunto da sociedade, juntando os supermercados, os consumidores, é um jeito, uma forma que se busca para tentar minimizar esses impactos, né? Eu não acredito em medidas autoritárias por parte do Estado que venha a proibir. Eu acho que isso não é o caminho, né? Eu acho que o caminho é a gente poder gerenciar a partir da discussão, a partir da educação, né? Porque o que a gente tem visto em algumas medidas que foram proibidas é que o consumidor acabou se sentindo penalizado. Então, como tu avançar numa discussão onde existe um problema que deve ser solucionado, mas que não deve causar um trauma, digamos assim, para um ato que é o ato de consumir, né? Então a gente tem que ter essa preocupação e entender uma coisa importante: além da sacola é o que está dentro da sacola, né? Uhum. Como assim? O que seria o problema do dentro da sacola? Porque quando a gente pode avançar um pouco depois, mas por exemplo, tu ir ao supermercado é um ato político, né? Consumir é um ato político. Então a gente muitas vezes fica discutindo a questão, a sacola, né, mas o que a gente está consumindo na verdade, né? Qual é a nossa relação com esses produtores, né, com essa indústria, com os produtos que eu trago para minha casa, né? O que isso acarreta na minha vida? É uma questão de necessidade, é uma questão de status, é uma questão, né, o que eu estou consumindo, né? Qual é a minha responsabilidade como consumidor? Né? Além disso, como cidadão. Uhum. Né? Então acho que a gente pode discutir uma discussão um pouco mais ampla, mas agora no momento a sacola está sendo o ícone o problema. Né? Uhum. Eduardo, o Felipe falava até da questão de educar a população e também de a sacolinha talvez ser hoje um bode expiatório nessa questão. A gente pode dizer isso? Bom, eu diria o seguinte: a sacolinha representa em torno de 0,2% do resíduo que a gente coloca fora. Entende? Quer dizer, se o cara focar na sacolinha, dá a impressão que estão querendo desviar a atenção do foco verdadeiro, né? Quer dizer, nós temos uma quantidade enorme de resíduo sendo gerado, infelizmente com pouquíssima participação da comunidade, pouquíssima mesmo. Porto Alegre, por exemplo, é uma cidade que nós devemos ter uma coleta seletiva há uns 20 anos já, e conseguimos coletar entre 5% e 10% somente. Entende? E onde é que entra a educação nessa parte? Pois é, né? Agora, Como a educação, fazer? Na verdade, eu até diria o seguinte: um dos combates que se faz a sacolinha, o fato é que ela é jogada em local inadequado. Mas não jogo só sacolinha, né? Como diz o Felipe, o problema é que tem dentro da sacolinha, tem coisas que às vezes o resíduo é muito pior aqui dentro do que fora. Uhum. Eu acho, né, que para que você possa tomar uma posição, e aí eu vou falar como técnico do assunto, ou seja, para que a gente possa dizer assim, a sacolinha é um problema, qual é o maior problema, é melhor trocar para uma sacola de papel, a gente precisa fazer o que a gente chama de análise de ciclo de vida. Análise de ciclo de vida é tu imaginar um produto desde as suas matérias-primas até o seu destino final. Né? Então, às vezes o cara fala, não, vamos trocar por papel, porque o papel é mais degradável, biodegradável. Ok, a gente está focando só um aspecto, né? Lá no finalzinho, né? Aí tem que ver, bom, o que custou para gerar o papel, né? Quais foram os produtos químicos envolvidos, né? Como é que se transportou e tudo isso. E, infelizmente, o que eu vejo é o seguinte: o pessoal pega um aspecto e
defende aquilo como se fosse um conjunto, né? Eu, às vezes até digo, parece que é um problema econômico travestido de problema ambiental. E como é que fica essa questão para as empresas, João? Bom, as empresas elas têm que prestar um serviço à comunidade, né? Não vai entregar a mercadoria assim na mão do cliente e mandar ele para casa. Então, quer dizer, imagina tu sair do teu serviço, chegar no supermercado e ter que comprar lá uma série de coisas, arroz e tal, pão, e chegar na hora tu diz, não, tá aqui, ó, isso não tem sacola. Isso não existe, né? Então a gente tem que começar pela educação. Eu sempre digo isso, que a educação é a base de tudo nesse país. Se nós começarmos a incentivar, a informar desde as crianças, quando estão lá no jardim da infância, mostrando para eles com coisas práticas, como é que se faz, eles vão ser os educadores em casa também. Porque nós, pais, vamos ouvir sempre os filhos. Então, eu não vejo outra saída se não for um aumento na área da educação para que essas pessoas tenham uma visão correta das coisas, como disse aqui os ambientalistas, que as pessoas pegam uma sacola e colocam qualquer coisa e jogam na rua, aí entope o bueiro, cria um problema para a comunidade. Não é assim. A sacola serve hoje para tanta coisa. Né? Mas a culpa não é a sacolinha. Né? A sacolinha serve para botar lixo, serve para um monte de coisa. O pessoal, inclusive, nós estamos com esse acordo que a gente fez junto com o Ministério Público, a doutora Temes e o Longo, o presidente da Agas. Que é a Associação dos Supermercados aqui do Rio Grande do Sul. Exatamente, a Associação Gaúcha do Supermercado. Então, o que a gente faz? A gente está tentando mostrar ao consumidor que ele tem que aproveitar o máximo. Hoje, 65% da sacola é aproveitado. Então, tu, em vez de colocar lá os 6 quilos que realmente pode ir na sacola, tu coloca 4 quilos, 3 quilos, o pessoal ainda leva mais 3, 4, 5 de sobressalente. Me dá mais uma sacolinha, me dá isso. Então, isso acontece, a gente vê no dia a dia, né? Eu mesmo dentro das empresas vejo muito isso aí. Parece que, segundo um estudo feito pela Agas, 13% dos consumidores ainda levam sacolas extras para casa. Com certeza. Está aí o exagero. Está aí o exagero. Então, quer dizer, aí tudo que é exagero vai realmente contra a educação. Então, se me permite, Por né, favor. a questão dos assuntos, né, que foram aqui trazidos, o que nos parece? Não é no sentido de que a sacola plástica é vilã, que resolvendo o problema da sacola plástica no supermercado está tudo ok do ponto de vista ambiental. Não, nós não temos essa visão ingênua e minimalista do problema. Nós sabemos que o problema ambiental, que envolve a questão dos resíduos sólidos, é um problema todo maior. Mas por que nós escolhemos topicamente a questão da sacola plástica no supermercado? Justamente pelo efeito pedagógico, pelo efeito educacional. Por quê? Porque se o consumidor, naquele ato que ele vai pegar uma sacola, se ele tiver consciência de que aquilo é um bem que, para ser gerado, utilizou recursos da natureza, que ele tem que ter um uso adequado, no sentido assim, ó, que não é pegar uma sacolinha e levar mais meia dúzia para casa e depois deixar as sacolas voando pelas ruas, entupindo os bueiros quando chove, sacolas plásticas que muitas vezes vão parar nos oceanos e daí você vê aí as fotos das tartarugas, coitadas, todas enroladas em sacolas plásticas morrendo, Peixes os comendo peixes, sacolas etc, plásticas. né? Porque os animais, eles não estão preparados para esse tipo de agressão, em que pese todas as mutações que os seres humanos foram capazes de se adaptar e evoluir para continuar vivendo aqui na Terra, né? Os animais marinhos ainda não conseguiram sobreviver à questão das sacolas plásticas nos oceanos. Então isso leva o quê? Que esse descarte incorreto, que sempre é feito pelo ser humano, eu sei que a sacolinha plástica não é ela que saiu voando pelas Mas é um ruas, primeiro passo mas também, é um começar. primeiro passo, muito bem. Começar a educação. Nós escolhemos a sacola plástica justamente pelo efeito pedagógico. Nós participamos das reuniões, nós sabemos que a sacola plástica é um pequeno número dentro do universo dos plásticos produzidos, mas nós escolhemos as sacolas plásticas justamente para elas serem a ponta de partida para essa discussão e para essa conscientização maior do ponto de vista ambiental. E por que nós focamos a nossa primeira ação nesse primeiro momento justamente com a Fé Comércio e com a Associação Gaúcha de Supermercados? Justamente porque elas foram parceiras no sentido de dizer, olha, vamos lá, vamos começar a discussão, né? Então, acreditando que isso vai ser possível para alavancar algo maior. Nós sabemos que isso não é a solução de todos os problemas, mas o que nos parece positivo?
que a partir dessa medida, muitas vezes, o que acontece? Uma sacola plástica com uma má qualidade, né, ao invés de você utilizar uma, precisa de 2, 3 sacolas, né, porque senão vai levar uma bebida, rasga, né? Então, assim, ó, uma medida muito simples, como o cumprimento de uma norma técnica da BNT que diz que a sacola tem que suportar até 6 quilos, né, já leva a uma grande economia. Outra medida, né, que daí depende da conscientização daqueles que estão operando nos supermercados e nas entidades de comércio, de colocar realmente toda aquela capacidade que a sacola plástica propicia, né, os 6 quilos, né. Então, outra preocupação que se teve, por exemplo, tem a lei que institui a questão das normas da BNT e teve o decreto que regulamentou. E o decreto não está preocupado realmente com miudez. Eu acho que ele foi muito feliz quando colocou a obrigatoriedade do cumprimento para os grandes e para os médios estabelecimentos comerciais. Isto é, o bolicho ali da esquina que simplesmente tem um caixa registrador, esse não vai ser obrigado ao cumprimento. Por quê? Porque nós estamos preocupados neste primeiro momento numa discussão mais macro, né? Então, nos pareceu importante começar por um primeiro lugar e esse foi o início. E essa solução que nós construímos com a FEComércio, com a Agas, contando com apoio, e nós discutimos com diversos segmentos da sociedade antes de tomar essa medida. É interessante que se diga que nós temos mais de 12 parceiros que apoiam essa iniciativa, foi no sentido também de consensuar numa medida, de não fazer nada imposto. Por quê? Porque cidades que simplesmente resolveram banir de uma hora para outra a questão das sacolas plásticas, elas levaram a que essa medida não fosse uma medida simpática, porque imagina, o consumidor saiu de manhã de casa para trabalhar, né, e resolveu fazer compras no supermercado antes de ir para casa, daí chegou lá e não tinha sacolinha plástica, né. Então a gente viu relatos horríveis, que desde esses cestinhos assim de super, que os consumidores saíram, né, do supermercado com cestinhos, enfim, coisas patéticas, de perguntar se vão devolver depois, se não vão, mas enfim, mostrando que se uma medida ela não encontra uma adesão naquele público, né, que vai ter que cumprir aquela medida, ela já nasce antipática, ela já nasce desagradável. Então, nos pareceu que era importante construir essa solução e, no caso, buscar aquilo que seria um consenso mínimo, ainda que seja uma medida pequena, tímida, mas ela é um início e ela foi pactuada. Isso nos parece importante. E o que nós temos incentivado? Eventualmente, já existem algumas empresas que têm a questão do desconto para aquele consumidor que leva a sua sacola de casa. Um bônus positivo. A nossa ideia sempre é uma premiação. Por quê? Claro que existem outros países em que o consumidor já tem essa consciência de que a sacolinha plástica representa um custo. Aqui mas ainda aqui, precisa ser implantada. Exatamente. Essa aqui, ideia. o que acontece? Como o consumidor acha que sempre recebeu, vamos dizer assim, de graça essa sacolinha plástica, se você começar a cobrar de um o que está momento para acontecendo outro, na maior parte das cidades que estão implantando, tentando diminuir as sacolinhas? algumas, eu acredito que aqui no nosso estado não foi assim a opção adotada. Num primeiro momento também ela gera esse tipo de discussão. E isso é tão grave que, por exemplo, essa questão do cobrar ou não cobrar foi para a discussão em Brasília, e daí você tem o Ministério do Meio Ambiente que apoia a redução das embalagens, que tem, no caso, um pacto com a Associação Nacional dos Supermercadistas, no sentido de reduzir até 2014 40% das sacolas plásticas, mas de outro lado você tem a Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça, que faz parte a questão do consumidor, que disse, não, a sacola plástica é um direito, né, dos consumidores. Então, para fugir desse tipo de impasse, é que nós optamos no sentido de reduzir, de conscientizar e, nesse primeiro momento, de não fazer a cobrança, mas sim premiar aquele consumidor que lembrou de levar a sua sacola de pano, ou seja lá do que for, para o supermercado. Uma campanha mais positiva. E eu sei que a gente já avançou um pouco no debate, mas eu queria voltar um pouquinho para o telespectador entender também por que o primeiro passo dado com a sacolinha. Felipe, tu poderias nos explicar qual é o impacto de todo o processo de produção e descarte das sacolas plásticas? Bom, primeiro, sacola plástica é base petróleo, né? Então, a nossa sociedade é a base do petróleo, né? Somos petrodependentes, como se diz, né? Mas pensando assim, no final de cadeia, né?
o impacto da sacola tem muito na cidade, vamos colocar assim, né? Ela tem um impacto visual gigante, né? Que é o que comove mais, as pessoas se sensibilizam quando vê uma área onde tem muita sacola plástica, um impacto visual, fora do impacto químico, né? Da degradação, enfim, de todos os componentes químicos que ela incorpora, né? Mas eu acho que hoje, para a cidade, ela tem um impacto que é o impacto visual e esse impacto, que eu diria, físico, né, mecânico, quando ela está entupindo um bueiro, quando ela está, na verdade, obstruindo qualquer tipo de escoamento hídrico, né. Então esse é um impacto que a gente nota, que ele choca, né. Então a perspectiva de tu reduzir e orientar, porque daí tu tá propondo um incentivo à redução, né, que é a proposição, um incentivo à redução, e orientar toda a cadeia de coleta, né? Então não adiantaria nós se fazer uma iniciativa trabalhando o consumidor sem pensar em todo o suporte de cadeia do estabelecimento, de uma política de coleta seletiva, enfim, né? Mas hoje o que a gente tem visto como impacto significativo, né? Além do processo produtivo, enfim, mas aqui não é o fato a indústria da produção da sacolinha, já não vai entrar nisso, né? Mas hoje o impacto que mais choca o cidadão é essa coisa assim, tu vê o impacto visual, né? Não tem uma área, não tem um terreno, não tem uma encosta de rio que tu não enxergue uma sacola pendurada numa árvore ou boiando, né? Não há uma beira de calçada ou um bueiro que tenha algum pedaço de sacola plástica contendo a água, enfim, ou o que for, né? Então esses dois impactos parece que é o que mais impressiona o leigo, né? Tu não precisa ser um ambientalista, nem alguém muito comprometido com a questão ambiental para te chocar, para te sentir prejudicado com aquilo. Eu acho que são duas linhas de ações assim que são interessantes a gente abordar, né? Fora a questão da impermeabilização de solo, quando vai direto para um aterro irregular, como a gente não consegue gerenciar todo esse resíduo, né? Mas fazendo o link com a educação, eu acho que é feliz a ideia de se propor iniciativas que não sejam de criminalização do usuário da sacola ou do estabelecimento comercial que ainda usa, né? O corte também do tamanho do estabelecimento é algo importante, né? Para o pessoal não se sentir, né? O mercadinho ele já é, de certa forma, muitas vezes prejudicado por um grande empreendimento, né? Por um grande centro comercial. Então isso é importante assim, para entender que justamente a ideia é formar, né? Formar uma consciência, né? Sensibilizar o consumidor. Então, quando se propõe uma política a partir de uma discussão com todos os setores e não se vem cortando, né? ou colocando uma imposição, tu propicia a discussão, né? Tu propicia uma solução, né? E não criminaliza, não cria digamos, uma resistência, né, tanto pelo setor do comércio quanto pelos consumidores. Que, na verdade, a repercussão que se teve nos municípios, né, no Brasil afora, que foi imposto, né, não pode mais, tu via que aquilo não sensibilizava, na verdade o consumidor se achou prejudicado. Isso para a questão ambiental isso não some em nada, né? A questão educacional também não some em nada. Então eu acho que a gente poder trabalhar iniciativas que sejam desde incentivo, um bônus, né? A perspectiva de tu poder, por exemplo, se eu pego 3 sacolas, eu gostaria que na minha nota fiscal do supermercado viesse ali o valor das 3 sacolas que eu peguei, né? A questão de incentivar, fazer um processo de formação, né, capacitação do pessoal que te ajuda ali no empacotador, né? Para também diminuir isso é interessante, porque tu vê, colaborando com o que tu estava falando, né, tem um estudo que na verdade nem foi feito aqui no Brasil, que é um estudo na Europa, que eles mostram que a gente usa em torno... uma sacola plástica ela pode tirar o quilo, né? Mas enfim, unidades. Uma sacola plástica ela pode ter até 7 unidades, dá para carregar até 7 unidades, uma coisa mais próxima do consumidor, né? E a gente usa 3, 2, 3, então... Né? E ainda leva extra. Então essa é uma ideia da educação, né? Isso ali, o caixa pode te orientar, o colaborador ali, o empacotador pode te orientar, né? E Eduardo, essas extras muitas vezes até elas são usadas para... Não, mas eu fico pensando assim, gente, por que estão preocupados com essa... O importante é que o cara vai fazer com essa sacola. Como é que o cara vai destinar ela? Se vai pegar extra ou não, não vejo problema. Porque muitas vezes é usado para o próprio lixo, né? Essa semana eu vivi. O lixo de Porto Alegre, a sacolinha é fundamental. Se você tivesse chamado o cara do DMLO, que ele falou assim, ele é contra que tirar a sacola de qualquer jeito, porque a sacolinha faz parte disso. Essa semana, na quarta-feira de noite, eu fiz uma palestra numa cidade chamada Friedrichsfalen, uma palestra na universidade. E assisti a coleta de lixo.
com o tambor aquele, gente. Os caras botam o lixo dentro do tambor, vê o caminhão, o cara pega o tambor, vira o tambor, cai no chão, tudo ali. Né? Não usa o sacolinha, deveria usar, porque com certeza a cidade seria mais limpa. Né? Então eu acho isso aí, ou seja, na verdade, na nossa situação, na minha casa, a gente usa muito sacolinha. Nenhuma delas é colocada de forma inadequada. Né? O lixo vai sendo coletado, depois eu embalo dentro do outro saco de lixo. Né? Mas o que eu fico pensando assim na questão da destinação, concordo também com a proposta que está sendo conduzida no sentido de educar o camarada. Tá bom, a sacolinha não é o problema, mas vamos educar a pessoa no sentido. Para começar por aí. Nós temos que falar com todas as embalagens. Na verdade, nós temos uma embalagem de PET, que é muito pior, porque ela vai durar muito mais, né? Copo plástico. E eu vi assim, ó, um dia na Alemanha, eu vi chegar uns caras de terno lá, os caras de terno foram numa máquina lá com os troços, puxaram, abriram umas balinhas, botaram assim, foi lá ver o que era. Claro, aqueles nomes enormes lá, não consegui entender. Detergente. Era detergente, amaciante, coisa. Os caras levaram a embalagem de casa, vai numa máquina, carrega na máquina, entende? Tá? Tem um desconto. Daí fiquei pensando, quando no Brasil o cara vai se dispor, né? Nós vamos levar tempo. Muito tempo. Vamos levar tempo para chegar lá. Ainda mais o cara de gravata. O cara chegou lá, mas é uma questão de disciplina. Né? Lá o cara tem lá um container lá, o cara bota tudo, até a pilha da bateria do relógio, tem um lugarzinho para botar e o cara se organiza. Destinação correta. Destinação correta. Né? E se o cara lá botar fora o lixo, o vizinho vai denunciar, pode ter certeza. O vizinho vai denunciar. Né? Existe mais consciência de que aquilo é de todos. Com certeza. Por exemplo, eu vi, paralelo a isso, por exemplo, o cara é o seguinte, num ônibus, né, lá, o cara entra, não tem cobrador, o cara vai lá marcar o trocinho lá. Né? Daí o cara entrou, sentou, os velhinhos ficam tudo cuidando do cara. O cara não foi lá e fala, por favor, só não vai marcar lá, porque eles sabem que se começar muita gente não marcar, o preço vai subir, porque alguém vai ter que pagar por aquilo ali. Né? Então essa consciência a gente precisa voltar a ter. Mas tudo é uma questão de educação, né? E Com como certeza, a própria doutora Temes colocou, isso aí é eu só fico na fundamental. dúvida, eu já fiz 60 anos e eu fico na dúvida seguinte, será que só a educação resolve, gente? Eu fico fazendo paralelo com a história do álcool na direção, né, gente? Nós também estamos no processo de educação. Mas o que está funcionando mesmo é A Blitz. a Blitz, né? É a Blitz, né? Então eu fico pensando, tá? Não tenho fórmula, se o cara tivesse fórmula seria uma beleza, né? Mas eu não sei se só a educação ela vai resolver essa É um nossa dos questão, parâmetros, né? A educação é um Não, dos com parâmetros. certeza. Mas eu fico pensando, acho que a gente tem que pensar num plano B também, Sim. né? De agregar mais alguma coisa para o cara se sentir. Exatamente. Né? Eu vi na Suíça o seguinte, o cara lá vai botar o saco de lixo dele lá. Tem que botar o nome. É o nome do fulano, o endereço. Eles fazem uma investigação aleatória lá, se achar dentro do saco coisa que não podia ir, suspende a coleta do cara. Não pode mais recolher lixo. Seja por 30 dias, um mês, ou 2 meses. Daí o cara tem que pedir uma pro penalização. vizinho para botar o lixo no vizinho. O cara não pede, porque é uma vergonha. Claro, né? penalizado, né? Penalizado. Né? Bem, qual é a nossa preocupação, assim, bem, aquilo que nós dissemos, nós sabemos que essa questão, assim, já está muito avançada em muitos outros países, né? Então, qual é a nossa ideia, o que nos parece relevante? A questão do cidadão se sentir comprometido com determinada medida, né? Então, assim, claro que a Alemanha tem soluções maravilhosas, enfim, não tenho dúvida, gostaria que nós estivéssemos nesse patamar Sim. educacional. O Brasil ainda precisa de muita coisa para chegar. Nós ao ainda limite. temos Mas lá eles têm uma punição. estrada. Punição, eles têm punição. Mas aqui sim, ó, Não é aqui só nós educação. vamos assim, nós aqui também, se nós formos pensar na esfera penal, nós também temos horrores de punição, nós temos um presídio central que está absolutamente fiscaliza. lotado, caótico e tudo mais, né? Por isso que a nossa proposição, né, modesta, é justamente num outro sentido, e é dentro desse marco da Lei da Política Nacional dos Resíduos Sólidos, que colocou não uma solução imposta, no sentido de que determinada cidade vai ter que fazer isso ou aquilo, mas que as soluções sejam resolvidas justamente pela sociedade civil, pelo comércio, pela indústria, por acordos setoriais. E é importante mostrar que não foram nenhuma nem duas, mas tem diversas cidades brasileiras que, por acordos setoriais, simplesmente extinguiram a sacola plástica. Isso que é interessante. E são medidas extremamente exitosas. Mas por quê? Porque a comunidade estava com
desenvolvimento tal, com um índice de consciência ambiental mais adiantado, que ela acordou no sentido de extinguir as sacolas plásticas. E as sacolas foram extintas e não foi nenhum caos. Então, o que nos parece, assim, ó, que esses exemplos que nós temos desde cidades como Jundiaí, por exemplo, e outras cidades, que por acordos setoriais extinguiram a sacola plástica. E outras que, por exemplo, como São Paulo, foi aquilo, tentaram extinguir e não foi bem recebido. São Paulo ainda está no processo de respeitar o debate, a maturação que aquela cidade se encontra, né? E nós tínhamos que fazer uma opção. E nós fizemos justamente no sentido de fomentar as boas práticas. Claro que existe a punição, existe, mas aí no Brasil você tem toda a questão criminal, toda a questão do descumprimento, toda a questão da lentidão. Própria verba para fiscalização. A questão cultural na questão jurídica é uma questão muito importante, né? Então, assim, ó, se a gente fosse reportar, a gente vê reportagens maravilhosas. Eu mesma estava assistindo numa questão ambiental, por exemplo, da poda das árvores na Alemanha. É uma coisa, onde já parece ali a poda, já sai tudo ali, já um aproveitamento daquelas folhas, daqueles galhos de árvore, etc. Existem soluções maravilhosas, né? Que a gente chegue num momento breve da nossa história. Mas ainda temos que nos adequar à nossa realidade, né? Então, por isso, a opção, né? E daí eu assumo, né, essa questão assim política, de nós termos conversado com diversos segmentos importantes da sociedade e nós termos optado por essa primeira medida. É uma medida que não vai resolver todos os problemas, mas eu acho que ela começa a chamar atenção para a discussão. E vejam, uma medida simples como essa, né? Segundo a FEComércio e segundo a Agas, se estima que em 6 meses se reduzam 300 milhões de sacolas plásticas. Então, vocês vejam, assim, ó, uma medida modesta e que traz um efeito, que traz um resultado. Porque às vezes a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo e de repente não consegue, né, fazer nada. Então, é um primeiro passo. Certo. Agora nós vamos... Desculpa interromper o senhor, mas aqui agora já está encerrando o nosso primeiro bloco e nós vamos a um breve intervalo e logo voltamos com o Porto Alegre em Debate, hoje discutindo o tema das sacolas plásticas. Fique com a gente. Todos os anos, o Brasil despeja 170 milhões de toneladas de gás carbônico na atmosfera. 98% desta poluição vem dos automóveis. E o número de veículos está aumentando cada vez mais. Em 10 anos, a frota de carros no Rio Grande do Sul cresceu 144%. Em São Paulo, no mesmo período, o aumento foi de 65%. Na região sul, já existe um carro para cada 2 pessoas. Para diminuir a quantidade de veículos nas ruas, a solução ideal é a qualificação do transporte público. Mas há outras alternativas que dependem apenas de iniciativa e boa vontade. Se você costuma ir sozinho para o trabalho, por que não dividir o trajeto com colegas de empresa que moram perto? Você divide os custos de combustível e estacionamento e ainda ganha um companheiro de viagem. Sem falar que esta atitude ainda contribui para um mundo mais sustentável. Para participar, basta se cadastrar em um dos sites que oferecem o serviço. Vamos lá, gurias? Pessoas sem carro também podem se inscrever. Em alguns sites, inclusive, as caronas geram pontos que podem ser trocados por produtos em lojas conveniadas. A Galeria Clébio Soria é um espaço para a divulgação da arte e cultura.
localizada no térreo no segundo andar do prédio da Câmara Municipal de Porto Alegre, reúne exposições fotográficas de artes plásticas e também são realizadas apresentações musicais. Clébio Soria nasceu em 1934 e morreu em 1989. Pintor, muralista e desenhista, formou-se no Instituto de Artes da URGS. Entre as suas principais obras estão os painéis da Estação Central do Transurb, da Reitoria da Universidade do Vale dos Sinos em São Leopoldo e do Centro Acadêmico da Faculdade de Medicina da URGS. Ele lecionou 10 anos no Ateliê Livre da Prefeitura de Porto Alegre. Recebeu diversos prêmios com destaque para a medalha de prata do Salão da Polícia Militar do Rio de Janeiro em 1975. Sua última mostra individual aconteceu na Galeria de Arte do Clube do Comércio em 1984. Somente depois da sua morte, teve o seu trabalho exposto no Museu de Arte do Rio Grande do Sul, como homenagem à sua carreira. Espaço que havia sido negado ao artista em 1984. Apesar desse fato, a Galeria da Câmara Municipal leva o nome do pintor, sendo um local que abriga o trabalho de diversos artistas, dando destaque a obras e apresentações que muitas vezes não recebem a atenção das grandes casas de arte. Estamos de volta com o Porto Alegre em Debate, hoje falando sobre a polêmica com as sacolinhas plásticas. Então, seu João, hoje também o consumidor está preocupado em consumir, ele procura empresas que têm uma marca sustentável também, né? É aquilo que eu sempre digo e vou me referir sempre a isso, né? Tudo começou, e eu vou pedir permissão para retroagir um pouquinho, claro, quando nós vimos que o supermercadista de São Paulo tinha uma política diferente, aí foi proibido. Isso aí nós temos que explicar também para o consumidor. A sacola plástica, tudo aquilo que nós consumimos está embutido no preço da mercadoria. Então, quer dizer, como é que eu vou proibir a sacola que já está embutido o preço e vou cobrar de novo? Não Na verdade, foi isso que aconteceu em São Paulo. Eles tiveram que voltar a dar as sacolas plásticas porque os supermercados não reduziram os preços, não tiraram esse valor do produto. Foi vergonhoso isso aí, entende? Nós no Rio Grande do Sul, e isso eu acredito ao Ministério Público, junto com a Associação Gaúcha dos Supermercados e a FEComércio, a questão da educação, da gente começar a fazer um trabalho diferente. Aqui não se proíbe as coisas, aqui a gente parte para a educação. É um pequeno ícone dentro das coisas? Mas vai ser pelos pequenos atos, pelos pequenos fatos que nós vamos começar a mudar a política, mudar a conscientização do povo, entende? E os mercadistas que estiverem trabalhando, e as empresas, eu nem falo só no supermercado, mas eu falo nas empresas do comércio em geral, o lojista, se ele se adequar à realidade atual de valorizar, ter dentro da sua empresa parte do meio ambiente, como princípio básico, a sustentabilidade. Claro que qualquer consumidor, eu e qualquer um dos consumidores que estão aí hoje assistindo, vamos dar preferência para estar nesses locais. Por quê? Porque nós sabemos que ali estão se realizando e se praticando realmente as boas práticas dentro do sistema de comércio. E eu acho que isso é fundamental. E nós temos hoje boas práticas para isso, boas práticas para aquilo. Nós temos um curso hoje específico que a Anvisa manda fazer para a área de mercados, que se chama manipulação de alimentos, ou seja, boas práticas de alimentos. Então, se nós ensinamos tudo isso, como se lava uma alface, como se faz isso, como se faz aquilo, para realmente fazer um produto correto, né, e economicamente correto também, por que não fazer também nessa parte do uso, né, da educação ambiental, da educação da sustentabilidade, em todos os níveis das pessoas. Eu falava também há pouco, né, vamos passear de carro e vamos largar o lixo no meio da rua para quem? Vamos largar, como eu já presenciei na Freeway, largar em latas, copos, causar um acidente, causar uma série de coisas, porque nós estamos dando mais trabalho para todo mundo e criando mais problemas para nós mesmos. Será que a gente não se dá de conta disso? Ainda é um problema de trânsito. Exatamente, nós não nos damos de conta disso, né? Que isso é uma questão fundamental. Se eu não puder jogar fora, guardo ali, deixo para no próximo lugar arrumar tem vários postos de coleta de lixo em todas as estradas. Vamos ser educados. Então, por isso que eu afirmo, a educação para mim é tudo nisso aí, entendeu? Porque se nós educarmos desde as crianças a terem essa conscientização, não vão acontecer coisas como a gente vê hoje acontecendo em pleno século XXI. E nas empresas essa educação também parte em todos os níveis, desde o dono, gerente do supermercado até
o funcionário que empacota o funcionário os produtos. menos graduado está hoje sendo preparado dentro das empresas, desde que ele receba a mercadoria na porta do depósito para chegar até a gôndola do supermercado, ele também está sendo preparado para conhecer as coisas, ver o que é correto, colocar as coisas em ambiente adequado, né? Porque se nós não fizermos isso, quem é que vai consumir lá na frente? É todos nós. Então eu sempre digo isso, tudo passa por educação. Não adianta nós queremos fugir disso, entendeu? Claro, tem ambientação, tem um monte de coisa para se fazer nesse meio de campo, mas a educação para mim ainda é a base de tudo isso aí. Mas também é importante ficar atento que alguns supermercados vendem, inclusive, a ideia das sacolas biodegradáveis. Mas é importante ficar atento a como quão biodegradáveis realmente são essas sacolas, não é mesmo, Felipe? Aqui eles têm duas categorias, né? Tem as oxibiodegradáveis, que ela é um tipo específico, e a biodegradável, que ela é feita de amido, né? É feita a partir amido de milho. Amido de milho, enfim, batata doce, beterraba, né? Que é cara, né? E é caro, na verdade, uma tecnologia cara, né? Evidente que se tu tem um consumidor comprometido, o cara pode estar disposto a pagar por esse produto, né? Mas o interessante é que tu não pode já vir, senão fica aquela coisa, se lembra quando começou, eu me lembro que antes de ser reciclável ele era descartável, né? Nós comprávamos às vezes a festa e família, copinho plástico, o prato plástico era descartável. Com isso, com o tempo, ele começou a ser o conceito do reciclável. Então hoje a pessoa vai no supermercado, compra, faz aquela lavagem da consciência porque é reciclável, tá, mas reciclável a que ponto? Quer dizer, se tu abrir a janela e jogar, não dá nada reciclável. Reciclagem é um processo industrial que requer energia, que requer uma logística, que requer todo um empenho de uma cadeia, né, uma cadeia reversa, né, a própria política de reversos, né? Então não é, sabe, a gente de vez em quando toma atitudes, né, ou tem posturas que é justamente para fazer não, eu fiz a minha parte. E aí uma coisa interessante, sabe, eu trabalho bastante com formação, né, e a gente tem usado alguns conceitos que é justamente para começar a ver qual o resultado disso aí, né, pelo menos para mexer. Por exemplo, assim, eu não sou mais consumidor, eu sou usuário. Quando eu compro um produto, eu não sou um consumidor, eu sou um usuário daquele produto, eu tenho uma responsabilidade com ele, né. Então no sentido de uso daquilo, eu me apropriei, fiz o uso que eu deveria e o que restou dele. Então eu sou um usuário. Isso já te dá uma intimidade com aquilo ali, né? Porque senão parece que não agregou, quer dizer, o teu trabalho, né? O resultado do teu trabalho, que foi naquela compra daquele produto, né? O teu salário tu pegou, reverteu num produto específico, depois tu vai jogar, abre a janela ou bota em qualquer lugar, né? E o biodegradável também, que nem os recicláveis, não acontece sozinho. Exatamente, entendeu? E aí tem uma questão que é interessante, se tu colocar isso num lugar hermeticamente fechado, num aterro, com todos os padrões, onde não tem água, não tem luz, não tem... que ele está hermeticamente fechado, não degrada. É um depósito, entendeu? Então hoje os grandes aterros controlados são grandes depósitos para garantir que aquele lixo não vai contaminar, não vai sair dali, mas aquela área, aquele território está comprometido. Porque ele é só um aterro. Tem um estudo que fizeram, com os primeiros aterros americanos, eles fizeram, sabe como... Os arqueólogos do lixo, né? Arqueologia no lixo. Eles fizeram um buraco, como faz a amostra no gelo, né? Que cavam com um pivô central, né? Cavou. E a cada metro era um ano, enfim, né? Vamos supor assim, né? Cada metro de aterro que descia um ano, né? Uma década. E aí o que eles viram? Acharam revistas da década de 70. Era milho intacto, cachorro quente intacto. A revista tinha cor ainda, sabe? Por quê? Porque o intemperismo todo, que degrada, que ajuda a degradar, não estava presente ali, porque ele é hermeticamente fechado. Então vejam que até essa nossa, a gente vai levar para um aterro controlado, não, tudo bem, é um depósito, né? É um depósito, né? Da mesma forma, a ideia de que quantos anos demora para se degradar, pouco interessa. Claro, como campanha isso pode servir, mas... Sabe, não me interessa se demora 100, 200 ou 300, o fato é que eu tenho a minha responsabilidade como usuário desse produto. Né? E como usuário, Eduardo, o que a pessoa pode fazer? Tu falaste até antes da importância das sacolinhas para o lixo, que elas servem para mais de um fim, mas se a pessoa estiver interessada em realmente diminuir a quantidade de sacolas, quais são as alternativas? Bom, eu ia dizer assim, a pior solução para qualquer coisa é proibir.
Felizmente, nós aqui no estado não estamos indo para esse caminho. Certo. Né? Então, por exemplo, eu tenho dias que eu consigo levar uma sacola. Né? Esses dias eu comprei no supermercado lá e o cara falou, vai comprar sacola? Não, não vamos, a mulher não vamos comprar sacola. Tem dia que eu não tenho alternativa, eu não estava programado para ir, eu vou levar a sacola. Mas a sacola, por exemplo, ela vai integrar o sistema de disposição de lixo lá de casa. Né? Com certeza, todos os banheiros, o saquinho que está lá é um saquinho do supermercado. Né? Ao final não vai, a gente bota tudo dentro de um saco, uma hora vai. Né? Mas o Felipe estava falando, né, da questão do reutilizável, né? Eu me lembrei o seguinte, eu fiz uma pesquisa, por outra razão profissional, no pessoal que faz reciclagem de resíduos, né, de plásticos. Todos eles têm capacidade ociosa. Falta para eles material. E o material, em vez de chegar para eles, está sendo espalhado por aí. Né? Então, realmente, a participação da população ela é fundamental para isso. E essa lei aí, 12.305, né, ela estabelece uma cadeia e começa com o consumidor. Quer dizer, A lei dos resíduos nós vamos ter logística reversa, né, mas a logística reversa, o cara tem que participar, ele vai ter que levar a garrafa de PET, ele vai ter que levar a embalagem de pasta de dente, ele vai ter que levar em algum lugar, entende? Nós temos que fazer. Se ele não levar, não vai chegar nunca em lugar nenhum. Vai sair de uma zona de conforto. Se apropriar daquele, como usuário, que nem falava o Felipe. Assim, a pior coisa que eu ouço falar é quando o cara fala assim, que lixo é problema da prefeitura. Mas não é, o lixo é de todos nós. Se nós não colaborar todo mundo, ninguém vai chegar a solução nenhuma, entende? Não vamos botar a culpa na prefeitura, pô, coitado, vai dar... Por isso que eu penso e volto, insisto, assim, mais uma vez, nessa solução que a lei aponta, justamente no sentido de não dizer, olha, a solução vai ser X, Y ou Z, mas deixar para que cada município se organize e construa a sua própria solução. E um outro aspecto que eu acho que é extremamente importante também, que aqui está sendo tocado, é a questão da responsabilidade compartilhada, né? Porque geralmente há uma tendência do cidadão dizer, não, isso não é responsabilidade minha, isso é responsabilidade do governo, do Estado, do poder público. Ou seja, as pessoas não chamam a si a sua parcela de responsabilidade no evento. Então é importante, porque a lei ela justamente estabelece esse tripé, justamente o cidadão, o poder público e também a indústria e o comércio. Ou seja, todos devem se unir em busca de uma solução. O problema é extremamente complexo, então nós não podemos ser ingênuos de dizer, isto, aquilo vai resolver. Não, é um conjunto de medidas que tem que ser tomadas e por um tempo longo. Uma vez que muitas vezes também, conforme vocês disseram, olha, está lá a questão da coleta seletiva, mas você vai abrir lá o container e tem lixo de toda ordem, lixo orgânico, etc. Né? Então, ainda, a cidadania ela não está madura nesse processo que é de dar um descarte adequado, né, do lixo que é produzido na sua casa. E qualquer pessoa que já visitou um lixão alguma vez, é uma experiência assim, que é absolutamente impactante, né? Como nós, seres humanos, produzimos lixo, né? Então, se nós produzimos lixo, e daí dá para fazer uma discussão assim até mais profunda dessa questão da sociedade de consumo, etc., mas nós temos que minimamente, né, buscar justamente essa redução, né, essa reutilização e esta reciclagem adequada dos produtos. Eu acho que por aí nós já temos um caminho. E com essa redução que a Agas e a FEComércio esperam para sacolinhas nos próximos meses, também há um desconto nos produtos, o bônus que a Temis comentava antes? Algumas redes de supermercados já estão fazendo isso. Eu acredito que em breve todas as empresas, praticamente de médio porte para cima, irão incentivar isso. Irão começar a dar um brinde, a dar alguma coisa, um desconto na compra. Eu acho que isso aí é salutar. Porque com isso nós vamos educando a pessoa também a saber o que vai fazer com aquele lixo, né? Até há pouco tempo eu ouvi alguma coisa, me corrijam se eu estiver errado, mas parece que cada um de nós produz por dia em torno de 3, 4 quilos de lixo. A média brasileira é 1 quilo. Olha só. 1 quilo por dia. Então, é muito. É interessante o seguinte, que nós aqui na região sul, eu sempre imaginei que a gente... Não, a nossa geração é menor do que na região nordeste, por questão de educação da população. E deixa eu te perguntar também, alguns supermercados, grandes redes, parece que são 2 aqui em Porto Alegre, já cobram pelas sacolinhas. Isso não é uma tendência da região aqui? Não é tendência. Isso aí está nos grandes atacados. Não é nem no supermercado.
Os atacados, eles não trabalham com sacolas, então quando as pessoas chegam lá que não levam suas sacolas ou não têm as coisas, eles cobram isso eu já presenciei. Mas isso não é uma coisa que pode servir de modelo para nada, porque o supermercado ele tem a obrigação de dar a sacolinha para o consumidor, porque isso já está embutido no preço. Então não tem por que negar a sacola, entendeu? A gente tem que educar o uso da sacola, isso é mais importante. Eu não posso dar 3, 4 sacolas se eu tenho uma sacolinha com 65% da capacidade sendo usada. Então essas coisas são fundamentais, é por aí que começam toda essa parte de economia, né? Porque se o consumidor diz, mas isso aqui está aqui, não, isso aqui ele está pagando. E quanto mais ele colocar e colocar fora, mais vai ser cobrado, porque vai aparecer lá no fundo o quê? Uma diferença econômica e vai ter que aparecer lá no resultado, porque ninguém vai trabalhar de graça, entendeu? Então essas coisas são fundamentais que a gente veja. O lojista está se preparando para isso. Nós temos muito tipo de sacola nas lojas, né? Desde papelão até caixas, enfim. Mais elaborado. Exatamente, produtos enfeitados, né? Com flores, com um monte de coisa. Mas tudo isso aí tem que ser preparado também para que economia, serve também para fazer uma economia naquele produto que o consumidor está levando e também reeducando o consumidor para que possa realmente não começar a exigir coisas sofisticadas e tal, porque tudo encarece, entendeu? Então, se nós queremos sustentabilidade, queremos essas coisas todas, e dentro da FEComércio nós temos uma comissão de sustentabilidade que coordena muitas coisas no Estado, a gente tem que começar por aí. E Felipe, São Paulo, alguns supermercados em alternativa às sacolinhas começaram a disponibilizar caixas de papelão gratuitamente. Isso seria uma saída? Como é que é? No sentido da utilização da caixa, né? Não é uma coisa muito confortável de descarregar, né? Eu acho que até para quem anda de automóvel, enfim, até pode ser, né? E ecologicamente? Ecologicamente, na verdade, tu pensando em ciclo de vida de produto, tu tens todo o empenho por trás, também tem todo o processo. Evidente que a caixa, ela, no final, ela é um produto mais nobre para reciclagem, né? Ela tem um valor mais agregado. Se ela estiver limpa, né? Se ela estiver limpa, né? Mas isso também é jogando naquela ideia, eu vou comprar isso porque ele vai ser, porque é reciclado. Então é longe. Eu acho que como alternativa, me parece que São Paulo, na verdade, é complicado de dizer, porque, por exemplo, eles tiveram algumas medidas que são demasiado autoritárias. Eles ainda estão resolvendo todas essas questões. O problema é que a pessoa começou a colocar o lixo na caixa. Daí foi pior, né? Então, os animais vieram e tal. Eu não acredito que, então tá, tira a sacola e dá a caixa. Troca um 6 por meia dúzia. Nem é saudável. Veja bem, a caixa ela é desaconselhada pela saúde, pela Anvisa. Imagina, tu levar porque depende de que produto ela transportou. Sim, às vezes tem rato no meio, tem quanta coisa tem ali que nós não sabemos. Exatamente. Eu acho que não seria essa E as ecobags? Tem a questão da sacola de pano, né? Mas qual é o problema da sacola de pano, né? Não é um problema, na verdade, mas vejam. A sacola de pano, tu tens que fazer a compra programada. Tu tem que saber, né? Ou tu bota ela, tem algumas bem legais aqui em Porto Alegre se comercializa, que elas ficam dobradas, ficam desse tamanho, assim, ficam do tamanho de uma mão, assim, né? Tu bota dentro da bolsa, dentro da nossa, né, agora todo mundo, né, bolsa não é só coisa só de mulher, né, nossa mochila, né? Então não tem mais esse problema de gênero, todo mundo pode carregar dentro da sua bolsa, né? Mas isso, né, tem esse grau de maturidade da questão, né, de tu ter essa disposição em fazê-lo. Mas a bag, né, a sacola de pano, ela te tira essa compra desprogramada. Eu estou passando, me lembrei que está faltando em casa o arroz. Daí tu chega no super, compra e carrega. Né, tu tem que te programar. Mas e a gente ainda tem a troço do rancho, né? De quando comprar, aí não tem sacola tem isso. Aí tem as caixas que o supermercado entrega em caixas, né? Que é uma coisa interessante. Caixas plásticas devidamente higienizadas. Higienizadas. Que depois acaba com o resíduo, porque as caixas voltam. A caixa volta, né? Mas com relação à bag, por exemplo, se tu pensar também em cadeia, né? E uma vez participei de um outro debate com esse tema e alguém comentou, mas a sacola de pano, ela causa muito impacto ambiental no processo de produção, né? Eu digo, então vamos pensar assim, em ciclo de vida, né? É evidente que toda a cadeia agrícola que vai gerar o algodão, ou que vai gerar a matriz agrícola, se tu colocar toda a energia disposta ali, num produto que é uma sacola de pano, evidente que tem uma cadeia energética bem maior do que uma sacola de plástico. Mas tu vai reutilizar mais vezes. A sacola de pano, em um ano tu pode usar ela 365 dias. A sacola de plástico, no máximo tu vai usar na compra e, enfim, depois lá depositar o teu lixo. Então, essa relação da energia gasta no processo produtivo não tem como comparar. A sacola de pano, ela é infinitamente melhor para tu usar. O fato é isso, que ele te tira a possibilidade dessa compra não programada.
Né? Que tu Mas pode- também sejamos flexíveis, a pessoa por pode exemplo, ter a ecobag como em eu casa. faço isso. Eu E acho quando que esse é o precisar. principal Eu acho- fato. O consumidor acaba fazendo um mosaico, né? Um dia ele vem, tem a sacola, outro dia ele não tem, e quando não tem a sacola ele vai usar a capacidade máxima, vai se utilizar do bônus que vai vir, enfim. E também quando ele tiver que fazer um descarte, ele vai fazer um descarte adequado É. no lixo seco, Eu né? acho Porque que também e essa questão é importante que se diga que por si só o plástico, claro que ele é uma energia não renovável, etc, do petróleo, mas se também na hora de fazer o descarte, você fizer um descarte correto, você depois está ajudando a cadeia de reciclagem. Isso é importante que também se diga, né? Porque às vezes fica a questão da sacolinha plástica. Por isso que a nossa ideia é que justamente fique aí a ideia da redução, da reutilização e da reciclagem, né? Porque a sacolinha plástica, ela pode ter também um bom encaminhamento dentro do sistema, né? Ela não é tão má assim, Não, então por acho que isso o problema não. Lembrando é que com depois melhora, são com os consumidores. Agora, a sacolinha de preferência é essa que atende a norma da BNT. Claro, com Que faz a certeza. diferença. Ela pode se Faz a tornar diferença. até retornável. Se o Com consumidor certeza. se preparar para isso, uma sacola forte, bem preparada, que esteja dentro dessa lei toda, aí, com seus 0,27 milímetros, não sei o que mais e tal, de resistência para ser escrito, pode retornar. Por que não? É uma Sim, ideia. E isso já se vê em muitos países, né? Voltando isso, diversos estabelecimentos comerciais, por exemplo, tem na sacola plástica o reutilize Isso. essa sacola. Isso Então, assim, ó, cada vez que eu vou na loja comprar, eu não preciso ficar na posição passiva de esperar que a loja me forneça, não. Muitas vezes você vê, né, em outros magazines na Europa, por exemplo, o consumidor chegar lá já com a sua sacola de uma outra compra, né? E a sacola é forte, a sacola é resistente. Exato. E serve muitas vezes, né? Isso é Até interessante as também. nossas também, né, doutora? Temos com apoio, tudo. Até agora, foi uma pena que eu não trouxe uma sacola dessa com a marca. Da própria porque Ficomércio. Tu pode aproveitar, uma sacola agradável, não tem problema nenhum, entendeu? Nós já vamos chegando ao fim do Porto Alegre em Debate. Eu gostaria de conceder para cada um de vocês um minutinho para considerações finais. Por favor, começamos com a senhora Temes. Bem, justamente essa ideia, né, nessa campanha que o Ministério Público, juntamente com a Águas, com a FEComércio e outra dúzia de parceiros nós fizemos, né, no sentido da reutilização da sacola, da redução da embalagem e da reciclagem. Nos parece que é bastante importante, não é uma solução para todos os problemas ambientais, mas é um primeiro despertar. Nós acreditamos assim que se o consumidor estiver consciente do que aquilo representa em termos de dano ambiental e que utilize toda aquela sacola plástica na sua capacidade plena, quando não der mais, dê um descarte adequado. Nós acreditamos que, apesar de ser uma medida modesta, ela é um primeiro passo, né? E só com essa medida modesta, aqui no estado, em 6 meses, se acredita que vai se reduzir em 300 milhões de sacolas plásticas, né? Então também não vamos esperar grandes milagres, grandes acontecimentos, mas vamos pouco a pouco, né? Cidadania, poder público, indústria e comércio, né, aliados se dando as mãos para tentarem promover uma mudança em matéria de cidadania ambiental. Certo, obrigada. Temes, por favor, João. Eu compartilho do que a doutora Temes tem se manifestado, todas as suas colocações são muito importantes. E nós, na FEComércio, na Águas, no Sindigenos, em todas as entidades que a gente participa, nós estamos incentivando isso aí. Tudo, realmente, eu sempre vou falar isso, a educação é fundamental. Começa lá no empresário, vai até as crianças, vai nas escolas. Eu acho que se os professores começarem a colocar na sala de aula, usem adequadamente as suas sacolas, usem adequadamente aquilo que vocês têm, aproveitem, cuidem, limpem as coisas, eu acho que é fundamental. E nós realmente não podemos incentivar, e aqui vai realmente um alerta forte sobre isso, incentivar o uso de caixas. Caixas, nós sabemos que vem, muitas vezes, dos grandes atacados das indústrias, vem até rato dentro. Isso já está provado. Então, imagine nós colocando um pão com presunto, com queijo, com mortadela, com outras coisas, mais ainda dentro de uma caixa, produto de higiene e limpeza. Que isso, né? Aí nós vamos contra a saúde pública. Então, a Anvisa realmente desaconselha totalmente o uso de caixa, o uso de produtos assim, que venham causar problemas. Inclusive na própria Ceasa, onde os produtos hoje vêm direto do hortifruti granjeiro, as caixas têm que ser higienizadas. Por quê? Isso é uma medida fantástica, porque nós estamos pegando ali tudo que é tipo de hortifruti, tomate, batata, frutas, laranja, né?
uva, pera. Como é que nós vamos pegar isso tudo dentro de uma caixa qualquer, onde está num depósito que a gente não sabe se houve lá uma higienização correta, tem ratos, tem baratas, tem tudo. Isso aí realmente tem que ter um cuidado muito grande. Isso eu cuido muito e tenho incentivado no Estado para que as pessoas coloquem sempre à sua frente a qualidade das coisas. Principalmente isso. E a FEComércio, junto com a Agas e com o Ministério Público, realmente querem desenvolver um trabalho de educação, um trabalho de parceria ampla, que a gente possa ir melhorando aos poucos, né, todas as coisas. Nós temos que partir sempre de alguma coisa, né, doutora Tênis? E partimos de um momento importante que se chama a cooperação. Então, com essa cooperação, nós vamos chegar lá. Certo, muito obrigada, Paulo. Por favor, Eduardo. Bom, eu gostaria de deixar 2 recados. Um para o consumidor que nem eu, ou seja, todos nós temos que nos integrar nessa luta. Essa luta é de todos nós. Todo mundo junto, a gente pode chegar a algum resultado. E outra para quem toma decisões políticas ou ambientais só baseadas na questão do marketing ambiental. Tá? O marketing ambiental ele pode ser bom no início, mas ele não se sustenta a longo prazo. Tá? O que a gente precisa são de estudos. O Felipe, inclusive, referiu ali, é o estudo que não foi feito no Brasil. Porque realmente nós temos muito pouco estudo no Brasil. Entende? Então a gente tem que ter a nossa realidade, a gente precisa estudos científicos da nossa realidade, para daí sim tomar uma decisão. Certo, por favor, Felipe. Bueno, primeiro, agradecer o convite, né, e pela oportunidade e ressaltar, né, da importância desse amadurecimento, dessa discussão puxada pelo setor, né, que viu, né, o problema, identificou uma oportunidade também, né, porque não é só o problema, né, da sacola, mas também a oportunidade das cadeias se destacarem, poder fazer uma política diferenciada. E voltar a frisar a responsabilidade do consumidor, né? A responsabilidade do cidadão, né? O cidadão ele não é um consumidor, ele não pode ser só um consumidor, ele tem responsabilidades, né? Então, e entender de que quem pune ou castiga não educa, né? Então eu acho que essas políticas que vêm a contribuir com o amadurecimento da discussão, que vêm a contribuir para a formação cidadã, são sempre bem-vindas, né? Certo, eu agradeço a participação de vocês, agradeço também a sua audiência e até o próximo Porto Alegre em Debate.